vai falar sobre o divino. O divino deve ser considerado posteriormente a entidade doente. Nietzsche, Heidegger e o mais fatal dos gêneros. Boa tarde a todos. Eu, em princípio, agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre alguns assuntos que são muito interessantes a mim, e peço desculpas aos outros membros da mesa por não ter podido chegar mais cedo. Eu estava lá do outro lado do rio Potengi, e vocês sabem que Dona Micarla não vem cuidando muito bem do trânsito da nossa cidade, nem da pavimentação, o que resulta em um atraso não previsto. Eu falarei várias coisas aqui relacionadas à leitura que Heidegger faz da obra nietzschiana naqueles 2 volumes que já foram publicados em português e em alguns outros textos de Heidegger também. Passo então diretamente à leitura do meu texto. O Zaratustra nietzschiano, um anti-idealista por excelência, personifica o produto final da história da tradição filosófica ocidental. Nas palavras de Giacoia Júnior, lento, infinitamente complexo e penoso processo ao longo do qual se formou, mas também ao termo do qual se consuma por esgotamento o tipo homem derivado do ideal socrático platônico cristão. Segundo Heidegger, o anunciador do super-homem, ou além do homem, aquela criatura ou criador apto a superar esse tipo homem, leva o nome de Zaratustra porque o conceito geral, embora não exaustivo, de super-homem, alude, antes de tudo, à essência nihilístico-histórica da humanidade que se pensa de modo novo. E Nietzsche, em suas próprias palavras, tinha de conceder a honra a Zaratustra, a um persa. Os persas foram os primeiros a pensar a história em sua totalidade, em seu conjunto. Essa é uma citação na qual Heidegger cita diretamente Nietzsche. A história da tradição ocidental, tanto filosófica quanto religiosa, está respaldada pela crença militante ou cúmplice em uma divindade viva, presente e vigilante, com toda a sua carga metafísica e seus desdobramentos todos, a figurar como o fardo do qual o profeta arauto, anunciador do super-homem e da morte de Deus, espera se desvencilhar, corrigindo o Zaratustra iraniano. Tu contradizes hoje o que ensinaste ontem, mas isso foi ontem, não hoje, disse Zaratustra. O deslocamento espaço-temporal não é gratuito, indica distância e recuo em relação a referências milenares de nossa cultura. Valente-se da ambiguidade de, como presumido fundador da astrologia e da magia, também poder ser considerado um arqui-herege, o Zaratustra iraniano, estabelecedor de convicções e crenças que em grande medida parecem ter influenciado o desenvolvimento do judaísmo e o nascimento do cristianismo, transforma-se no Zaratustra nietzschiano por força do mais pesado dos pesos. E a expressão que Nietzsche utiliza, das größte Schwergewichte, significa também a medida de todas as medidas, porquanto größte significa graúdo, mas também pesado, e Schwergewichte significa, ao mesmo tempo, fiel da balança ou peso mais pesado. É um jogo de palavras. Nietzsche utiliza muitos jogos de palavras, portanto, é um autor muito difícil de traduzir. E o mais pesado dos pesos seria o pensamento do eterno retorno. Para Heidegger, somente através do eterno retorno do mesmo, a essência da verdade, no sentido nietzschiano, é justificada. E isso significa, ao mesmo tempo, estabelecida enquanto valor, no lugar de uma verdade metafísica ideal. Heidegger entende a metafísica de Nietzsche enquanto acabamento da metafísica. Não porque ele rejeita a metafísica, mas porque Nietzsche leva a metafísica ao acabamento, mediante sua transvaloração de todos os valores, na qual cada pecado original pode tornar-se uma virtude original, palavras de Nietzsche na Genealogia da Moral. Segundo Heidegger,
a transvaloração interpreta-se como uma nova instauração de valores. No entanto, ela é, acima de tudo e pela primeira vez, metafísica como instauração de valores. De acordo com este seu modo de ser, ela interpreta então pela primeira vez toda a metafísica até agora como instauração de valores. Assim, esta se torna a antiga interpretação de valores, enquanto a primeira, a interpretar toda a metafísica desta forma, torna-se a nova instauração de valores. Ou seja, repete-se a expressão para dizer que, na verdade, essa desvaloração é uma transvaloração e surgem novos valores que precisam ser compreendidos. Para levar a metafísica ao acabamento, Nietzsche desenterra, no primeiro ato do seu Zaratustra, o profeta persa e ensaia a cena final com o seu Zaratustra. No livro Ecce Homo, de 1888, aprendemos como Nietzsche explica, depois de se apresentar como o primeiro imoralista, por que resolveu dar ao seu alter ego profético o nome de Zaratustra. Palavras de Nietzsche. O que constitui a imensa singularidade deste persa na história é precisamente o contrário desse imoralismo. Zaratustra foi o primeiro a ver na luta entre o bem e o mal a verdadeira roda motriz na engrenagem das coisas, a transposição da moral para o plano metafísico, como força, causa e fim em si. Isso é obra sua. Mas essa questão já seria, no fundo, a resposta. Zaratustra criou este mais fatal dos erros, a moral. Ou seja, a moral foi criada, teria sido criada por Zaratustra. Consequentemente, deve ser também o primeiro a reconhecê-lo. Um segundo momento da leitura. Não só ele tem nisso experiência maior e mais longa que qualquer outro pensador, pois, enfim, toda a história é a refutação experimental do princípio da dita ordem moral universal, o que é mais importante é que Zaratustra é mais veraz que qualquer outro pensador. Sua doutrina, e apenas ela, põe a veracidade como virtude maior. Isso significa o contrário da covardia dos idealistas que fogem da realidade. Zaratustra tem mais valentia no corpo do que todos os outros pensadores reunidos. No texto acima, entendemos que a primeira seção diz respeito ao Zaratustra profeta iraniano, mas uma razão análoga valeria para Cristo, como recorda Deleuze. A segunda parte remete ao Zaratustra profeta arauto-nietzschiano. Numa obra anterior, Além do Bem e do Mal, 2 anos antes, Nietzsche havia falado da invenção platônica do puro espírito e do bem em si como o pior, mais persistente e perigoso dos erros até hoje. Essa frase permite identificar, sem sombra de dúvida, Zaratustra com a tradição do platonismo. E havia visto a continuidade desse erro, que certamente significou pôr a verdade de cabeça para baixo e negar a perspectiva, a condição básica de toda a vida. No cristianismo, o platonismo para o povo, expressão nietzschiana. Havia também se perguntado: de onde vem essa enfermidade no mais belo rebento da antiguidade, em Platão? O malvado Sócrates o teria mesmo corrompido? 2 anos depois, no Ecce Homo, platonismo e cristianismo aparecem vinculados a uma tradição corruptora bem mais antiga que a socrática. O Zaratustra iraniano é revelado como o criador da moral, de uma moral que se traduz na metafísica e que para Nietzsche já não se pode sustentar. Além de não poder mais se sustentar, o edifício da moral europeia deve agora ruir, depois que a crença no Deus cristão perdeu o crédito, agora que Deus está morto. Agora que esta crença foi minada, porque estava sobre ela construído, nela apoiado, nela arraigado. Citação da Gaia Ciência. A quarta seção do Crepúsculo dos Ídolos, que tem o subtítulo de Como o Mundo Verdadeiro Acabou por se tornar uma fábula, a história de um erro, contém uma completa visão nietzschiana do curso da história da filosofia, inclusive enquanto reflexão histórica, que teria 6 períodos, que são o inverso dos 6 dias da criação do mundo da Bíblia. No primeiro período, o sábio, o devoto, o virtuoso, vivencia e representa, e é ele mesmo o mundo verdadeiro. Aqui, visualiza-se a figura de Platão,
mas também por detrás deste a figura do Zaratustra iraniano, criador do erro do dualismo metafísico. No segundo período, o mundo verdadeiro é prometido para o futuro do sábio, do devoto, do virtuoso. É o desdobramento cristão do platonismo. Conforme Heidegger, aqui Nietzsche distingue conscientemente Platão de todo o platonismo e defende Platão em detrimento daquilo que se fez em seu nome. No terceiro período, o mundo verdadeiro não é mais atingível, demonstrável ou passível de ser prometido, mas pensar nele é uma obrigação, um imperativo e é consolador. É o pensamento kantiano. No quarto período, o mundo verdadeiro aparece como desconhecido e não alcançado. Logo, surge como não consolador, redentor ou obrigatório. É a era do positivismo. No quinto período, o mundo verdadeiro é uma ideia inútil e supérflua, e por isso logo refutada. É a era dos espíritos livres, como o jovem Nietzsche. No sexto e último período, o mundo verdadeiro é abolido, e com este também o mundo aparente. Neste, que é o meio-dia, instante da sombra mais curta, fim do erro mais longo, ponto culminante da humanidade, começa Zaratustra. O começo de Zaratustra, como nascimento de um sentido novo e uma vontade nova para o homem e para o mundo, confunde-se com o advento do homem do futuro, o além do homem, como se percebe a partir da leitura do Et Homo, citando a Gaia Ciência. Cito então a Gaia Ciência. Como poderíamos nós satisfazermos-nos com o homem atual? É muito mal, porém inevitável, que olhemos as suas mais dignas metas e esperanças como seriedade a custo mantida, e talvez sequer as olhemos mais. Um outro ideal corre à nossa frente, um ideal prodigioso, tentador, pleno de perigos. O ideal de um espírito que ingenuamente, ou seja, sem o querer, e por transbordante abundância e potência, brinca com tudo o que até aqui se chamou santo, bom, intocável, divino, para o qual o mais elevado, aquilo em que o povo encontra naturalmente sua medida de valor, já não mais significaria senão perigo, declínio, rebaixamento, ou no mínimo, distração, cegueira, momentâneo esquecer-se de si. O ideal do bem-querer humano sobre humano, que com frequência parecerá inumano, por exemplo, ao colocar-se ao lado de toda a seriedade terrena, até então ao lado de toda a solenidade anterior.